Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café na Presença, mais um Café na Presença do Senhor, mais um Café na Presença do Espírito Santo de Deus, mais um Café na Presença do nosso Mestre Jesus, nosso único Senhor, suficiente Salvador, a quem amamos, adoramos, bendizemos e glorificamos. Obrigada, Senhor, por esse novo dia. Seja bem-vindo a esta mesa, onde nos sentamos juntas para receber tudo que o Senhor tem para nos dar. E Ele tem maravilhas, Ele tem coisas extraordinárias para nos oferecer todas as manhãs. Sendo que todas as manhãs é uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova oportunidade de fazer diferente, uma nova oportunidade de decidir buscar ao Senhor, decidir caminhar com Cristo, decidir buscar um coração semelhante ao de Jesus, decidir buscar um olhar semelhante ao de Jesus. Esse é um novo dia, A nossa vida precisa de decisões, então que você decida hoje semear o amor. O tema de hoje é semeando o amor, que você decida semear o amor aonde você quer que você passe. Nós vamos passando e deixando frutos, quer nós queiramos, quer não. Ou seja, se você não quer, não liga e não quer deixar coisas boas, você vai deixando frutos, mas frutos ruins, que são as impressões, são as marcas, os legados, e você vai deixando. Agora, se você é com Cristo, se você é um discípulo, uma discípula de Cristo, se você quer caminhar com o Mestre, como o Mestre, não tem como você deixar frutos ruins. Você vai deixar frutos bons, frutos maravilhosos, você vai semear o amor, um dos maiores frutos, o fruto mais poderoso, mais saboroso é o amor. Então que você possa deixar amor aonde quer que você passe, que você possa plantar amor, que você possa colher amor, que você possa transbordar amor. É isso que o Senhor espera de nós, É isso que Ele quer de nós. E hoje Ele traz esse tema para nós, para nos alertar, que muitas vezes a gente deixa para ajudar, para semear o amor no final do ano. Quando o ano está terminando, Os corações estão tocados, os corações estão sendo tocados pelas pessoas nessa data, nessa época. Mas nós precisamos semear o amor todos os dias. Nós precisamos caminhar como Cristo todos os dias. Nós precisamos ter o olhar de Cristo todos os dias. Nós precisamos ter o coração semelhante ao de Jesus todos os dias. Esse ano, 366 dias, nós temos que ter no próximo ano de 2025 e ainda neste ano de 2024, um coração cheio de amor, transbordar amor, independente da data, independente da época, independente do período, independente de onde estivermos, nós temos que semear amor, que transbordar amor, que a nossa árvore frondosa, que a nossa árvore da vida, que ela possa estar cheia de frutos, e esses frutos maravilhosos sejam frutos do amor, os frutos do Espírito Santo, O Espírito Santo tem os frutos dele, que a gente tenha e possa, doar e ter esses frutos na nossa vida, que é o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, o fruto da paciência, o fruto da benignidade, o fruto da bondade, o fruto da fidelidade, o fruto da mansidão e o fruto do domínio próprio. Esses são os frutos que precisam estar na nossa árvore, na árvore frondosa da nossa vida, que quando as pessoas passarem por ela, de alguma forma vão se beneficiar desses frutos, de alguma forma vão se alimentar, vão saciar, vão ser regeneradas, fortificadas ao tocarem, ao se alimentarem desses frutos na nossa vida. Então que hoje você possa decidir semear o amor em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer. Se você não pegou seu cafezinho ainda, pega seu café, vamos tomar um cafezinho juntos para que a gente fique bem esperto mesmo, E aí receba essa palavra com muita força, esse ensinamento de hoje, essas reflexões e tudo que o Espírito Santo vai falar direto no nosso coração, Que muitas coisas não são ditas com palavras, são ditas aqui, pelo Espírito Santo no nosso coração. Então, toma seu cafezinho aí que eu vou tomar o meu aqui. Um bom café para você. Graças a Deus, o Senhor nos proporciona
um novo amanhecer. O Senhor nos proporciona uma nova oportunidade de fazer diferente. E que assim façamos, né? Vamos fazer a nossa oração para que a gente possa começar recebendo. Já estamos recebendo, né? Só o fato de estarmos na mesa com o Senhor já é um grande presente, já é uma grande bênção. Então vamos agradecer, né? A gratidão é uma das grandes características, é uma das chaves, aquele molho de chaves que a gente precisa ter para abrir todas as portas do céu, as portas de bênçãos, as portas de graças na nossa vida, né? E a gratidão é uma delas. O amor, a gratidão, a servidão, né? E assim vai. A perseverança, o perdão, a persistência. E aí, esse molho de chave vai só enchendo e várias portas vão se abrindo em nome de Jesus. Então fecha seus olhos e vamos agradecer por esse sábado maravilhoso. Espírito Santo de Deus, Papai amado, Mestre Jesus, bom dia, bom sábado, bom final de semana. Que bom que vamos passar o dia juntos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, ao nosso coração. Sejam bem-vindos, permaneçam conosco, tome este café, almoce, jante, trabalhe, passeie, esteja conosco, Senhor, em todos os momentos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê nesta manhã e todos os dias discernimento, sabedoria, ciência das coisas para que possamos compreender a palavra do Senhor. Que a sua palavra, Senhor, seja como semente que vá direto ao nosso coração e que o nosso coração, Espírito Santo, seja terra fértil, onde essa semente possa germinar, ela possa brotar, ela possa crescer, ela possa florescer, possa dar bons frutos, possa se tornar frondosa, fazer sombra e beneficiar todos que estão à nossa volta e que por ela passarem, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é conosco nessa manhã. Olha só como Deus se agrada da gente. Estamos devotando para Ele os primeiros momentos do nosso dia. O que nós temos de melhor, né? Não estamos ainda, né, atordoados pelas coisas, pelos barulhos do mundo. Estamos silenciados no nosso secreto. Nós temos que ter um secreto, um lugar onde nós sentamos para falar com Deus. Aquele lugar que você se refugia, aquele lugar que você corre para Ele quando você está triste, quando você está alegre, quando você está depressiva, quando você está feliz, quando você está eufórica, quando você só chora, quando você não sabe nem o que dizer, quando você não tem vontade de fazer nada. É para esse lugar que você vem. É nessa cadeira que eu me sento. É aqui que eu falo com o Senhor e eu peço para Ele: Pai, revigora minhas forças. Pai, pelas minhas forças eu não posso mais. Pelas minhas pernas eu não consigo dar mais um passo, Senhor. E é nessa hora que Ele, arregaça as mangas e fala: deixa, filho, deixa, filha, deixa comigo, porque agora eu estou na batalha. Não que Ele não estivesse antes, mas Ele é muito educado. O Senhor, Ele só entra se nós abrirmos a porta. Ele é o dono do mundo. Ele que nos criou. Ele poderia entrar simplesmente e fazer do jeito dele, mas não é assim. Ele nos ama tanto que nos deu livre-arbítrio. Nós temos decisões a tomar. E que você decida hoje abrir essa porta, porque a maçaneta dessa porta é pro lado de dentro. É você que tem que abrir e falar: entra, Senhor. Seja bem-vindo à nossa casa. Seja bem-vindo à nossa vida. Seja bem-vindo ao nosso lar. Senhor, mexe em tudo que tem que mexer. Transforma tudo que tem que transformar. Muda tudo que tem que mudar. Tira tudo de lugar. Que venha à tona tudo que estava, Pai, que está oculto, que venha, Pai, que as feridas sejam curadas, que as feridas sejam tratadas, lembrando que tudo que a gente vai mudar, tudo que a gente vai transformar, tudo que a gente vai arrumar, primeiro precisa bagunçar. Eu estou passando aqui há quase uns 15 dias por um processo de organização dentro da minha casa, né? A minha prima, a Rutineia, ela é personal organizer e eu pedi para ela, né? Contratei o trabalho dela para que ela viesse até minha casa organizar a minha casa. Organizar foi um propósito que eu fiz com Deus, porque a gente vai desorganizando tudo, a gente vai tirando tudo de lugar, a gente não dá prioridade, e quando a gente vai percebendo, as coisas estão todas bagunçadas. E assim estava a minha vida nesse processo, a minha casa, e a nossa casa reflete muito como está a nossa vida. Isso eu quero dizer para você hoje. A sua casa reflete muito como está a sua vida. Como está? Tem roupa jogada por aí?
tem roupa amontoada, tem coisas guardadas nas sacolas ainda, tem coisas como eu guardada com etiquetas, tem coisas que você nem sabe que você tem. Gente, eu descobri tanta coisa que eu nem sabia que eu tinha. Tanta coisa, coisas guardadas que eu não usava. E olha que eu não sou uma pessoa apegada de, eu vou guardar isso aqui pra pôr no melhor dia. Eu não sou assim, a minha mãe ensinou a gente a usar todas as coisas. Se comprou uma roupa nova já pra colocar. A gente não sabe qual é o nosso dia, né? O dia em que seremos recolhidos. Então a gente precisa usufruir, o melhor precisa ser pra nós, pra nossa família. Mas só que a vida, as circunstâncias vai fazendo a gente deixar tudo guardado. Sabe aquelas xícaras que ficam dentro do armário guardada? Aquelas Tupperwares que ficam guardadas, que você não... Eu tinha uma caixa guardada que nem sabia que tinha lá dentro. Eu não sabia, sabe? E aí a gente pensa assim, nossa, e eu querendo, né, mudar, novos ares, porque é a mesma casa, mas ao mesmo tempo não é a mesma casa. Porque é a mesma coisa que Deus faz em nós, somos nós, né, o mesmo corpo, mas Deus transforma de uma forma que parece é uma pessoa diferente, é uma pessoa nova, né? A minha casa de hoje não é a casa de 15 dias atrás. Né? E eu só tenho que agradecer a Deus, porque é assim que Deus faz, Ele coloca pessoas na nossa vida para poder nos ajudar nesses processos. Eu havia feito um propósito com Deus, falado, Senhor, antes desse ano terminar, não que eu me apegue a calendário, mas eu preciso organizar a minha casa, porque a minha casa reflete a minha vida, e eu quero que este ano termine com a casa organizada. E então, o que eu fiz? Às vezes a gente não pode contratar alguém, né? E surgiu uma oportunidade que isso foi possível, mas se não é possível para você, a gente precisa fazer com aquilo que a gente tem. A gente precisa parar de querer ter o melhor. Eu só vou arrumar quando eu puder contratar alguém. Eu só vou arrumar quando alguém puder vir fazer para mim. Não, arrume hoje uma gaveta, amanhã outra gaveta, amanhã outra gaveta e amanhã outra, não tem problema. E quando você vê, tudo está organizado. E aí, gente, foi tirando coisas de gaveta. E olha que não tem muita coisa, eu não gosto de muita coisa amontoada, eu não gosto de muita coisa, muito enfeite. Eu nunca gostei muito disso. Mas, gente, há tanta coisa. Se vocês verem quanto eu tirei para doação, o quanto eu tirei para jogar fora mesmo, porque eu só dou aquilo que eu não quero usar mais e não que não tem condições de ser usado. Isso é uma coisa, né? É semear amor. Quando você dá aquilo que você não quer usar mais, eu cansei. Ou eu tenho muitas xícaras, né? Tirei tantas coisas e mandei para minha mãe, que eu gosto de presenteá-la. Mas você pode fazer isso com qualquer pessoa. E eu falei, gente, eu só tiro aquilo que é maravilhoso. Eu tiro coisas em caixas, né? Jogo de xícara em caixa. Mandei pra minha mãe. E assim, a gente precisa dar pras pessoas amor. Quando a gente faz isso, a gente tá transbordando amor. Porque a gente tá mandando pra elas aquilo que a gente acha que tem em excesso. E eu tinha em excesso. Eu não queria usar mais. E não porque não estava bom, sabe? Eu fui tirando as coisas e fui trocando, fui mudando e novas sugestões e novas mudanças. A casa tá com outra cara, a casa é outra, o ambiente se torna outro e você vai se animando também para fazer na sua vida. Você vai mexendo nos guarda-roupas. Gente, é tanta coisa que a gente vai guardando que não é necessário, tanta coisa que fica entulhado, tanta coisa que a gente poderia estar semeando o amor através dela, porque quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente semeia o amor. Então que você possa fazer isso ainda em 2024, né? Ainda que você coloque aí como meta de estar arrumando a sua casa, de estar transformando, de estar fazendo do jeito que você pode, de colocar as toalhas que você tem, de colocar o lençol que você tem, de colocar a cortina que você tem, se você não tem também, de colocar da forma que está, mas você tratar com carinho, você tirar as coisas que estavam entulhadas, você limpar aquele lugar. Gente, por mais que a gente limpa no dia a dia, se vocês pudessem ver quantas coisas, nossa, precisou ser limpada, precisou ser, sabe? Eu falei, gente, como pode chegar nesse ponto? E na nossa vida é assim. Você fala, gente, debaixo dos meus olhos chegou nesse ponto. Agora a nossa vida não é diferente. Debaixo dos nossos olhos muitas vezes estão com escamas, não enxergamos as coisas. Então nós precisamos pedir o olhar de Jesus, né? Que a gente possa olhar as coisas com o olhar de Jesus. Então a gente vai enxergar a poeira, a gente vai enxergar a desorganização, a gente vai ter ideias novas de como mudar
mudar, de colocar um sofá do lado de cá, uma mesa pra cá, um vaso de flor, gente, um vidro que você não usa mais, um vidro que sobrou aí, você coloca uma água, coloca um verdinho, uma flor nele, coloca no canto da sua cozinha, aquilo transforma, aquilo muda o ambiente. Então que você possa decidir fazer isso hoje, semear o amor dentro da sua casa. Comece por dentro da sua casa e depois você saia semeando o amor, porque às vezes lá no seu trabalho você é impecável. Lá no seu trabalho a sua mesa de trabalho é impecável. Sabia que até no seu trabalho reflete como é a sua vida? Eu no meu trabalho eu sempre gostei. Nas mesas que eu trabalhava, quando eu ia embora, a mesa ficava totalmente limpa. Tudo ficava guardado nos armários, eu já tinha lugar de guardar, as gavetas, tudo certinho. Mas tinha gente que não, que às vezes eu passava pela mesa de outras pessoas, aquilo tinha tanto papel, tinha tanta coisa que eu falava, meu Deus, como que a pessoa se encontra? Mas eu respeito sem críticas, mas por ali você começa a entender como que é a vida da pessoa. Tem tantas coisas ali que não sabe como que ela se encontra. E talvez na sua vida tem tanta coisa, tá tudo tão entulhado, tá tudo sobre a mesa, que você tem gavetas que caberiam, mas as suas gavetas estão cheias de coisas. Então que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma organização, uma limpeza na sua casa. Mas que você precisa entender que primeiro, para que as coisas possam se organizar, elas precisam se desorganizar. Então eu entrava dentro de casa, gente, dava um desespero, porque era muita coisa tirada do lugar. Tudo foi tirado de lugar, nada ficou, e é assim que Deus faz, nada fica no lugar, Ele tira tudo quando você permite que Ele organize a sua vida, né? Que Ele seja o personal organize da sua vida. Você vai ver o que Ele vai fazer. Ele vai tirar coisas de sacolas com etiqueta. Ele vai colocar coisas para você pensar se você ainda precisa utilizar. Ele vai colocar coisas que você pode doar. Ele vai colocar coisas que você pode jogar fora. Ele vai colocar coisas que você nem sabia que existia, que estavam lá no fundo das gavetas. Coisas que você vai falar assim, gente, eu procurei tanto isso. Nossa, na sua vida é assim. Ele vai mexer no seu coração, Ele vai transformar. Mas Ele vai quando você vê que as coisas vão se colocando. Dia a dia você vai arrumando um lugar. Dia a dia Ele vai arrumando um ambiente. Ele vai transformando. Ele muda a sua vida financeira. Ele muda a sua vida espiritual. Ele muda a sua vida física. Ele muda a sua vida psicológica. Ele muda a sua vida social. Ele muda a sua casa. Ele muda o seu ambiente. Ele muda o seu viver, o seu falar, o seu pensar, o seu agir, o seu modo de vestir, o que você assiste, o que você ouve. Ele vai mudando tudo aos poucos. Às vezes você vai olhar e vai falar, gente, um dia inteiro parece que a gente não fez nada, parece que não mudou nada. Quantas vezes a gente olha e fala isso, parece que o Senhor não fez nada. Mas lembra da semente de tâmara? Anos, às vezes séculos, ela está lá debaixo da terra brotando e criando raízes. O Senhor trabalha no silêncio, o Senhor não trabalha anunciando, Deus não coloca no outdoor, estou trabalhando aqui, em obras, quando muitas vezes a gente passa, né, nas cidades, nas estradas, principalmente às vezes na campanha eleitoral a gente vê muito em obras, aquele tamanho de outdoor falando, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha, sabe aquele trabalho na cidade que ninguém enxerga, porque estão cuidando da tubulação lá de baixo, estão trocando a tubulação que é antiga, tem séculos, tem tubulações sendo rompidas e acabando com vidas por aí, porque são velhas demais. Então o Senhor, Ele vai mexendo primeiro lá na tubulação, Ele vai trocando tudo, até que Ele vai um dia sair e mostrar no lado de fora e cuidar das árvores e cuidar da beleza e cuidar de tudo que precisa ser cuidado do lado de fora. Mas o Senhor transforma de dentro para fora. Então quando eu falo para você, organize o que precisa ser organizado, você precisa organizar de dentro para fora, porque não adianta você lá fora querer organizar as coisas, mas dentro da sua casa estar tudo desorganizado. É a hora de você transformar, é a hora de você mudar, é a hora de você fazer diferente, né? Faça diferente nesse dia, faça diferente nesses dias, né? A partir de hoje, tome essa decisão. Semeie amor, a começar pela sua casa, em nome de Jesus. Então, o nosso tema de hoje, em 1 João 4,8, diz assim, ó. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tão curto, tão forte, tão poderoso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. E se você conhece a Deus e não pratica o amor, tem alguma coisa errada aí, precisa ser mudado. Certa vez, ouvi uma história que me comoveu.
Ela fala sobre uma professora que em uma reunião com os pais dos alunos ouviu que certo pai, por causa da jornada de trabalho exaustiva que estava tendo naquele momento, passava pouco tempo com seu filho. Precisava sair de casa todos os dias muito cedo, quando o menino ainda estava dormindo, e voltava para casa muito tarde, quando o garoto já não estava mais acordado. Por isso esse pai, cada vez que ia dar um beijo no filho que estava dormindo, dava um nó na ponta do lençol que o menino usava para se cobrir. Assim, quando o garoto acordava, sabia que o pai havia estado ali e dado um beijo nele. Isso impactou muito a professora, porque o garoto era o melhor aluno da sala. Aquele nó era o meio de comunicação entre pai e filho que mantinha o menino motivado a dar o seu melhor. Essa linda história nos faz refletir sobre as muitas maneiras de as pessoas se fazerem presentes e de demonstrar amor umas às outras. Aquele pai encontrou uma maneira simples e eficiente, e o mais importante é que o filho percebia ao olhar para aquele nó que o pai estava presente na vida dele. Saiba que toda vez que demonstramos amor ao próximo, estamos agindo como Deus é conosco, perpetuando amor e cuidado. Expresse seu carinho por aqueles que você ama. Pequenos gestos fazem toda a diferença. Desafio você hoje a demonstrar de alguma forma seu amor a quem é importante em sua vida. Pode ser com palavras, presentes ou apenas um pequeno gesto de carinho. Dessa forma, você expressará o caráter amoroso de Deus por intermédio da sua vida. Amém. A frase de hoje é: não é sobre você, mas é sobre revelar a grandeza e o amor de Deus. E a palavra é amor. Gente, essa história aqui me faz lembrar de uma situação na minha vida. A minha mãe, de uma certa idade que a gente tinha, eu e minha irmã, minha mãe trabalhava e ela saía, chegava mais de meia-noite. E naquela época a gente não ficava acordada até essa hora, né? A gente dormia muito cedo, ia pra escola no outro dia. Então, às vezes a minha mãe chegava, ela saía, a gente estava dormindo, porque ela saía às 5 horas, e ela chegava, a gente estava dormindo. Mas a minha mãe, a gente sabia, né? A gente não sentia a falta e a ausência da minha mãe, porque ela ia lá no nosso quarto, ela arrumava a nossa coberta. No outro dia, quando a gente levantava, ela já tinha deixado o pão sobre a mesa. Já tinha almoço pronto, a gente tinha que esquentar. Então a minha mãe, ela se fazia presente nos pequenos detalhes, para que a gente não sentisse, para que a gente não sofresse. Então a gente, às vezes, fala: eu não tenho tempo de cuidar dos meus filhos, não tenho tempo de cuidar da minha casa, eu não tenho tempo de cuidar dos meus pais. Mas com pequenos gestos a gente se faz presente. A gente às vezes não é presente fisicamente, mas é muito mais presente com os gestos que a gente faz. Então a gente não sentia essa ausência da minha mãe, porque a gente sabia que ela tinha estado no nosso quarto, que ela tinha estado, às vezes ela deixava alguma coisa para nós, algum presentinho, ela deixava sempre lá o pão. A gente não eram coisas, né, não eram coisas mirabolantes, eram coisas simples, mas que tinha todo um significado e que isso fez diferença na nossa vida. Então que hoje você decida fazer a diferença na vida dos seus, que você decida fazer a diferença onde quer que você passe. Uma bala, um bombom, um bom dia, um sorriso, uma mesa de café com o que você tem. Uma xícara diferente da outra. Não tenho xícara, Fabiana, só tenho copo. Um copo, um café, um pão, o que você tiver, mas sentada à mesa com a sua família. Isso são memórias criadas, você vai criando memórias na sua família. E o seu você vai semeando amor aonde você quer que você passe, em nome de Jesus. Quando você trabalha, seja limpando, seja sendo o jardineiro, seja sendo o pedreiro, o faxineiro, a copeira, não importa em qual local você esteja. Quando você faz com amor, a gente caminha por aquele ambiente, a gente sente que há amor, né? A gente olha para as plantas, elas estão todas lindas, brotando, né? Porque tem um jardineiro ali que cuidou com carinho. A gente olha para o chão, tá tudo limpo, tudo impecável, porque tem alguém que limpou com carinho. Mas a gente também vai em lugares onde o jardim tá seco, ainda que tenha um jardineiro lá. A gente vai e tá tudo meio sujo, encardido, ainda que tenha alguém que faça a limpeza. Então nesse lugar tá faltando semear amor. Então que você seja aquele que semeia amor em nome de Jesus. É isso que o Senhor traz para nós hoje. Hoje é dia de semear amor. Faça um gesto diferente para alguém hoje, sabe? Não é só presente, é estar presente, né? É um pequeno gesto de carinho. Um leite com café que você leva para alguém é um gesto de carinho. Em nome de Jesus, que você possa fazer isso hoje. Nós vamos ler Gênesis 34 hoje. A gente está vendo, né, a história aqui
Jacó, uma história, né, que nos traz a nossa, faz parte da nossa história, né? Então hoje nós vamos ler o capítulo 34. Diná, a filha de Jacó, é violentada. Certa vez, Diná, a filha que lhe havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Contudo, ele de fato se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse ao seu amor, falando-lhe com ternura. Por esse motivo, foi pedir a seu pai Amor: consegue-me esta jovem por esposa. Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos e ouvindo tudo o que ocorrera, indignaram-se e muito se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó, atitude absolutamente ultrajante. Contudo, Amor lhes ponderou desta maneira: meu filho Siquém enamorou-se de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis como esposa a ele. Aliai-vos a nós, vos darei vossas filhas, e a nós e tomareis as nossas para vós. Ficareis conosco, e toda esta terra estará a vosso dispor. Podereis nela habitar, circular livremente, e nela vos estabelecer com suas propriedades. Então Siquém tomou a palavra e rogou ao pai e aos irmãos de Diná: que eu encontre graça aos vossos olhos e darei o que me pedirdes. Podeis impor uma elevada quantia, como preço e como dote, eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dar-me esta jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e a seu pai Amor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, a irmã deles. Então eles alegaram: não podemos dar semelhante consentimento, entregar nossa irmã a um homem incircunciso, porque entre nós isso seria uma grande desonra. Não vos daremos nossa permissão, senão com uma condição: deveis tornar-vos como nós e circuncidar a todos os vossos machos. Sendo assim, vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós. Permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Porém, se não nos ouvirdes acerca da circuncisão, tomaremos nossa filha e partiremos. Contudo, suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, filho de Amor. O jovem não demorou em fazer tudo de acordo com o que for orientado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Amor e seu filho Siquém foram à porta de sua cidade e anunciaram assim aos homens de sua cidade: estes homens estão bem intencionados, que permaneçam conosco na terra. Nela andem e comercializem livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Tomaremos suas filhas como esposas e lhes daremos nossas filhas. Todavia, esses homens não consentirão em ficar conosco a fim de formarmos um só povo, senão com uma condição: é que todos os machos devem ser circuncidados como eles próprios o são. Compreendei que todos os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Amor e seu filho Siquém foram atendidos por toda a população que os ouvia à porta de sua cidade, e todos os machos se fizeram circuncidar. Vingança traidora de Simeão e Levi. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam do ato da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada qual a sua espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Chegaram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam toda a cidade, pois ali sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia de valor na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens, e tudo o que havia nas casas. Então Jacó repreendeu a Simeão e Levi: vós me arruinastes, tornando-me odioso diante de todos os povos dessa região, os cananeus e os ferezeus. Somos poucos, e se eles reunirem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos exterminados. Entretanto, eles replicaram: é certo, então, que alguém trate nossa irmã como uma prostituta qualquer? Pois bem, gente, aqui, em nome de Jesus, né? O que acontece aqui? Aqui tem uma grande lição, né? Uma grande chave.
assim como toda a palavra do Senhor, né? Mas que a gente possa refletir nela nesse dia de hoje. O que acontece? Tudo que a gente faz tem consequências, né? Então, quando o filho de Amor, né, ele desonrou Diná, por mais que ele a amasse, né, às vezes a gente faz as coisas querendo acertar, por mais que ele a amasse, ele fez um ato desonroso contra aquelas pessoas. E ele precisava arcar com as consequências. As consequências, às vezes, não são tão simples assim, né? As consequências, no caso aqui, foi a vingança dos filhos de Jacó. Eles também foram mentirosos, também traíram, né, a confiança. Eles disseram que perdoava, que aceitava, que Diná se casasse, ela chega até a se casar, mas o que eles fazem? Eles planejam, arquitetam toda uma situação para que todos os homens daquela cidade estivessem vulneráveis e eles pudessem atacar e se vingar, né, por causa da desonra da irmã. Tudo que tem um contexto, não justifica, né, o que eles fizeram, mas as consequências do que a gente faz, a gente não consegue ser livrado delas, entendeu? A gente é perdoado, Deus nos perdoa, mas as consequências, elas virão. Então a gente precisa primeiro, por isso que fala que a gente precisa semear o amor, porque quando você semeia o amor, as consequências só podem ser coisas boas. Você vai colher amor, né? Se você planta vento, você vai colher tempestade. Mas se você planta amor, você só vai colher amor. Não tem algo diferente. Então aqui, Amor, né? O filho de Amor, ele não plantou amor. O que ele plantou foi desonra, vergonha, né? Ele plantou, então, o que foi colhido? Vingança, coisas ruins. Quando você planta frutos ruins, você vai colher frutos ruins, né, de alguma forma. Por mais que... porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, Simeão e Levi decidiram vingar com suas próprias mãos. Ainda que eles não fizessem isso, de alguma forma na vida, a vida tem a sua, né, tem o seu caminho, tem o seu ciclo correto. Amor, o filho de Amor, ele teria que, de alguma forma, sofrer as consequências do que ele fez. Mas aqui, o que acontece? A consequência foi muito maior. Então, às vezes, as coisas que a gente faz de ruim, o mal que a gente planta, as consequências fogem do nosso controle. As consequências, a gente não tem como cuidar, né, zelar e conduzir e direcionar as consequências. Então, por isso que a gente precisa, às vezes você está sofrendo hoje, você está levando um tamanho de um baque, o deserto que você está caminhando hoje é consequência do que você plantou lá atrás. Então, cuidado com o que você planta, porque à medida que a gente vai caminhando pelo deserto, a gente vai deixando frutos também. Então, que você possa, ainda que passando pelo deserto, ter aprendido e a partir de então, plante amor, né? Plante amor, porque como consequência você vai colher amor. Então, se você planta desonra, se você planta vergonha, se você planta mentira, se você planta enganação, se você planta qualquer outra coisa que não estão condizente com os desígnios de Deus, né, com os mandamentos do Senhor, o que você vai colher, são coisas que não estão condizentes com o mandamento do Senhor também. Né? Então não tem como você ser diferente disso. Só que tem uma coisa, a gente consegue controlar o que nós plantamos. Nós controlamos o que plantamos, mas a gente não controla o que colhe. Então, aqui o filho de Amor não teve como controlar o que ele colheu. E o que ele colheu? Vingança, morte, coisas ruins, né? Sofrimento e tudo que a própria palavra nos diz, né? Aquelas pessoas, aquela cidade toda sofreu as consequências do que o filho de Amor fez, porque todos os homens foram mortos e as crianças e as mulheres foram tomadas como, né, levadas, né, pelos irmãos de Diná, por Simeão e Levi, como escravos ou servos, né? Passaram a servi-los. E além de todos os despojos da cidade, né? Tudo que tinha, os bens, tudo foram saqueados. Então, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, que nesse dia a gente decida plantar amor em nome de Jesus. Porque aí a gente pode estar tranquilo com as consequências que virão, né? As consequências virão e isso significa que virá mais amor, mais benignidade, mais paz, mais harmonia, mais alegria, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão, mais domínio próprio. Tudo isso vem, né, do plantio do amor, em nome de Jesus. É isso que você precisa lembrar hoje. Plante amor, que você vai colher tudo que o amor tem de melhor. Amém? Que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor. Vamos fazer a nossa oração para agradecer tamanho ensinamento que nós tivemos nesta manhã, em nome de Jesus. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, por tanto ensinamento. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Pai, que possamos plantar amor nesse dia, que hoje possamos, Pai, fazer gestos de amor e carinho para aqueles que estão conosco e por aqueles que por nós passarem esse dia, em nome de Jesus. Que a sua presença, Pai, seja refletida em nós, que diminua cada um de nós, Pai, e resplandeça em nós a sua face, em nome de Jesus. Que onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloque o nosso chão, mas só nos deixe ir, Senhor, aonde o Senhor for conosco e à nossa frente, como fizestes com seu filho Moisés e todo o povo hebreu não atravessar o deserto, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um sábado extraordinário na presença do Senhor, com a sua família, com os seus. Faça um gesto de carinho, vai lá agora, prepara uma mesa de café, surpreende a todos, em nome de Jesus. Mas antes disso, lembre-se, você está na mesa com Ele, com o Pai. Então não perca a oportunidade. Seja bem mimado, bem mimada e conta tudo pro seu Pai nesse sábado, nesta manhã. Amém? Eu te espero amanhã na presença do Senhor, com o nosso café, a nossa mesa e o nosso Deus a nos ensinar tudo o que a gente precisa aprender para viver uma vida plena, uma vida na presença. Em nome de Jesus. Um bom dia e até amanhã. Te espero.